E já começou mais um programa Elga e Você, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando muita informação com credibilidade. O programa de hoje está demais, já confere aí. Esse exame, o que ele faz? Ele tem a capacidade de buscar no corpo e ver quais que são as deficiências, tanto de minerais, né, vitaminas, e ver no corpo o quanto que ele tem essas intoxicações de metais pesados. Na sequência, recebemos a doutora Larissa Kozoff, que é neurologista e nos contou sobre as estatísticas do Alzheimer. A Academia Brasileira de Neurologia trouxe para a gente em maio desse ano a informação de que daqui 30 anos teremos 4 milhões de brasileiros com diagnóstico de Alzheimer, hoje é 1 milhão. Né? Sim. E há 30 anos atrás eram 500 mil. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Estamos aqui agora com ele, Dr. Igor Vilela. Nós tínhamos prometido aos nossos telespectadores uma visita aqui para o Dr. Igor mostrar a sua nova aquisição e algo que realmente vai fazer a diferença na saúde dos cuiabanos. Doutor, nossa expectativa de vida está aumentando. Então, as pessoas realmente estão mais preocupadas em ter, assim, um envelhecimento com qualidade. Isso é totalmente ligado ao que o OligoScan, é isso? OligoScan deixa transparente, né, para as pessoas a necessidade do que está em desequilíbrio no corpo. E nós estamos aqui te visitando para você mostrar essa novidade. Quero te agradecer muito por nos receber e também por estar fazendo esse investimento, né, doutor, que realmente faz a diferença. Olha, quero agradecer a você, né, o pessoal da TV Pantanal, nossos telespectadores. Então, esse exame, o que ele faz? Ele tem a capacidade de buscar no corpo e ver quais que são as deficiências, tanto de minerais, né, vitaminas, e ver no corpo o quanto que ele tem essas intoxicações de metais pesados, que é o que a gente vem falando muito, né? Sim. E a capacidade também de detoxicação do corpo, a capacidade do corpo eliminar o estresse oxidativo para vocês mulheres, né? Como estar a pele, cabelos e unhas, né? A capacidade do seu equilíbrio ácido básico, as articulações, né, o sistema digestivo e também o equilíbrio geral do corpo. E a parte mental e também somato-emocional. Então, por isso que foi uma aquisição para vocês muito importante, porque combina muito com o que eu trabalho, que é a microfisioterapia, a leitura biológica, a terapia ortomolecular. Só que aqui a gente consegue ver uma visão geral do nosso paciente. A gente já conseguia ver isso no corpo, mas o paciente, muitas das vezes, ele gosta de ter algo aqui palpável, né? E ele mostra certinho, né, as porcentagens. Sim. De tudo. Por exemplo, aqui, nós estamos aqui, que está aberto, é o exame do Dr. Igor Vilela, e ele vai compartilhar o exame dele. Sim. Com a gente. E ele faz as referências em porcentagem, né? Isso. Então, como que seria, né, Elga? O exame é muito simples, né? A gente pega esse aparelhinho aqui, pega a palma da sua mão e faz 4. E em menos de 15 segundos sai o exame aqui. Então não precisa mais furar o corpo, não precisa mais retirar o sangue, como o que era antes, né? Então a modernidade também existe para nós. Então, assim, essa é uma avaliação que ela vem, esse teste em menos de 15 segundos para nós, como que o seu corpo está, com todos os minerais, né? Magnésio, fósforo, silício, cobre, cromo e todas essas interações. E aqui nós conseguimos
ver em porcentagem o que está em deficiência, o que está em excesso, e com isso nós, como detemos a parte da terapia ortomolecular, fazer o balanço. Com esse tipo de exame, ver o que está desequilibrado. Claro que tem aqui já a questão física no órgão, Sim. mas a origem pode ser somatoemocional? Pode. Um órgão em excesso na parte emocional, ele começa a ter uma deficiência de alguns oligoelementos, que é o caso aqui. Doutor, e esse desequilíbrio, se não é tratado, pode desencadear doenças, não é verdade? Perfeito. Então aqui a gente pode fazer uma correlação nesse exame que está aqui. A gente está vendo que o silício ele está em baixa e também o selênio também está em baixa e o iodo também está em baixa. Então a gente faz uma correlação que a tireoide desse paciente, né, dessa pessoa, está um pouco em hipofunção. Tipo, ela está sobrecarregada? Ela está já o quê? Ela está tendendo a hipo. E muitas vezes não sai em exame, igual o caso desse paciente, que aqui vos fala, né? A minha tireoide, eu não tenho problema de tireoide, mas eu tive perda de cabelo. Nossa, então assim, tem alguns exames, pelo que o doutor falou, que não teria essa transparência, não detectaria esse problema. Não, porque aqui a gente já consegue detectar. E claro, com a minha correlação clínica, dentro das técnicas que eu tenho, Sim. a gente consegue fazer toda essa correlação em menos de 1 hora. Olha, é muita modernidade, né, minha gente? Eu quero que o doutor explique um pouquinho qual é essa tecnologia, porque às vezes as pessoas ainda estão apegadas, é difícil você entender que só com 4 cliquezinhos aqui na mão você consegue ter esse resultado efetivo. Mas hoje a tecnologia está nos levando mais longe, né, doutor? Sim. E com menos assim, tu não precisa furar o seu braço, não tem agressão nenhuma. Quem tem medo de fazer exame de sangue, olha, já acabou o problema, meu Deus, não é verdade? Para esses casos, né, para a gente ver metais pesados, né, para a gente ver oligoelementos, esse exame, ele consegue fazer isso de forma com grande propriedade, né? Então, Antes só era possível tirando sangue. Antes ele era possível arrancando fios de cabelo e aí muitas vezes era mandado para os Estados Unidos, em alguns casos. Não sei se em Cuiabá tem ainda algum laboratório que faz, mas geralmente chama mineralograma, que é a tecnologia. Então nem pelo sangue era feito aqui? Não, esse tipo de exame com a maior acurácia é pelo cabelo. Por quê? Porque esses tipos de exames aqui, nós não vamos pegar o que está no sangue, porque ele não fica no sangue. Vamos dizer que ele fica na onde? Ele fica na periferia. Por isso que ele é realizado dessa forma. Quando a gente pega na sua mão, ele vai na onde? Ele vai na superfície aonde ficam esses depósitos. E aí, quando já está esse desequilíbrio aqui, possivelmente, futuramente, ele vai ter um desequilíbrio sanguíneo. Gente, então é melhor ainda do que eu estava imaginando, doutor. Nossa, realmente não é todo o exame. E no caso, você teria que mandar para fora para ter esse resultado que agora é possível aqui com esse equipamento. Geralmente, assim, até alguns anos atrás, não sei se tinha alguns laboratórios em Cuiabá que fazia, porque geralmente é assim. Você vai, colhe o exame e fala assim, daqui uns 10 dias vai ficar pronto. É verdade. Mas alguns exames, eles vão para fora. Eles vão ser feitos fora. Nós não sabemos esse trâmite, não é verdade? A gente só 10 dias para chegar ao resultado. Isso. Porque tem algumas coisas que vai para fora, Sim. né? Que maravilha. Doutor, vamos dar uma seguradinha? Vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutor Igor Vilela. Estamos de volta hoje visitando aqui o consultório do Dr. Igor Vilela, mostrando em detalhes sobre o OligoScan. Doutor, vamos continuar aí mostrando em detalhes tudo que o exame nos proporciona de informação? Olha lá, então aqui seriam os testes de metais pesados. Então aqui nesse caso, esse paciente, né, aqui ele está um pouco com sobrecarga de cádmio e mercúrio. Então o que é o cádmio e mercúrio? Onde a gente encontra isso? Tintas, organofosforados, mas o principal, né, a gente encontra muito na parte dos defensivos, né?
agrícolas, né? Então são substâncias que estão nos intoxicando? É uma intoxicação que a gente fala que ela é silenciosa, ela não aparece de uma vez. Sim. Né? Então, um excesso de mercúrio causa alterações mentais, irritabilidade, ansiedade. Então, assim, eu não sou ansioso sempre e muito porque eu conheço as técnicas e tem outras técnicas que deixam a gente mais equilibrado, mas a gente faz essa desintoxicação também do organismo, mas tem gente que nunca fez isso na vida, não conhece, e aí está acontecendo algumas alterações e a pessoa não consegue identificar. Não é fácil essa identificação também, né, doutor? Não é todo profissional que consegue fazer essa identificação. A gente já, com o tempo que nós estamos aqui batendo um papo, já percebemos que isso aí realmente não é qualquer profissional que tem esse conhecimento. Então esse aqui foi alguns cursos, né, que a gente já fez fora e também alguns aqui para fazer essa correlação. Era o que eu via, né? Eu via que eu tratava a parte emocional, mas tinha coisas que faltava. Até um relato que esses dias eu estava numa cidade do interior que eu atendo e uma criança de 8 anos, como ela morava na fazenda e ela tinha uma enxaqueca e uma dor no corpo que não sabia. Então eu particularmente já tinha tratado ela de todas as formas, tanto da micro com a leitura, já tinha ido a outros médicos e agora nesse fim de semana ela foi lá e falou, doutor, não melhorou ainda. Eu falei, olha, isso aqui é intoxicação de metal pesado, porque se eu fiz a micro, fiz a leitura e quando eu vi, ela estava com alta concentração de cádmio, mercúrio, chumbo e alumínio. Isso é do defensivo? A gente pode falar que porque também porque na região que ela mora do lado da onde fica o local que é armazenado, né? Sim. E ela já mora lá há uns 8 anos. Então, assim, é o que a gente fala. Nós não estamos aqui para falar que isso como diz... O doutor está sendo político, né? Vocês estão percebendo, né? Ele está sendo extremamente elegante para fazer a colocação. Eu sei que é difícil, porém, nós estamos diariamente, né, doutor, expostos a muitas substâncias que, com o tempo, geram problemas na nossa saúde, não é verdade? Com certeza. Assim, vamos trazer para o que eu sempre falo, né? Vocês, mulheres, né? Usam as maquiagens, né? E, claro, eles têm alguns compostos que o nosso corpo não gosta. Sim. E aí, sim, nós temos que depois tratar isso. Doutor, as mulheres, como o senhor tocou no assunto em relação à maquiagem, eu mesmo desenvolvi uma alergia. Que nós vimos, decorrente da maquiagem. E não é só eu, muitas mulheres sofrem esse problema e com o tempo, com o uso excessivo, realmente a gente desenvolve alguns problemas. E com certeza essa intoxicação, né, doutor? Sim. E aí, para você ver, você tocou num ponto muito bacana e este aparelho, ele consegue identificar isso. Então aqui, quando a gente está aqui a gente fala anti-idade da pele, é como que a pele está. Então esse exame, ele favorece os profissionais também da área da saúde que vão fazer procedimentos estéticos. Porque, por exemplo, se tem uma alergia e você fosse fazer um procedimento estético como peeling, você pode ter mais reações. Né? E isso é comum, as mulheres hoje estão, não digo que é errado, muito pelo contrário, nós temos que buscar estar bem sempre, nos cuidar, mas com segurança, né, doutor? E aqui por isso que eu fui buscar isso para vocês, porque era algo muito comum no meu consultório. É algo muito comum de irritação da pele, pós-procedimentos. E aí, como já são minhas pacientes que vinham por outras circunstâncias, né? Aí ela falava, eu fui para o procedimento. Eu falei, não, mas espera aí, isso aqui é assim, assim. Não estou aqui para falar que o profissional da área da saúde fez um mau trabalho. Pelo contrário. Pelo contrário. É porque o corpo tem um outro desequilíbrio que está um pouco invisível e não sai num exame normal. E quando nós temos esse panorama, a gente consegue ver. É como se ampliasse o olhar, né? Ampliasse os horizontes, né, doutor? É o que eu falo, a gente
trouxe isso para o Mato Grosso porque foi uma realidade que eu via no meu consultório. Foi através de uma necessidade. E aí como eu detenho a técnica, eu conheço o exame, é um produto francês, do qual a técnica nossa é isso. E a gente já participou de cursos fora, né? Já foi para lá, foi em congressos, para que a gente possa o quê? Trazer o que há de melhor. Então eu falo, não estamos aqui para nem fazer mais e nem menos, a gente só faz diferente, gente. Diferente e, lógico, com o melhor objetivo mais nobre, né, doutor? Que é trazer a saúde, o bem-estar, a longevidade para todo mundo que procura aqui o Dr. Igor Vilela. Claro, claro. Então, por isso que a gente trouxe exames para complementar, é um complemento, né? É algo que é para complementar para que vocês possam ter um raio-x um pouco mais detalhado. Isso faz a diferença no resultado final do tratamento, né, doutor? Que é o êxito. Sim, com certeza. Então, assim, claro que aqui eu tenho um paciente, como a gente diz, meio que na mão, né? A gente consegue passar isso de mais com acurácia, né? Eu falo, olha, não é a hora de você fazer um procedimento estético, vamos fazer um detox do seu corpo, tirar esses metais pesados e depois você vai fazer o procedimento e vai ficar muito melhor. Doutor, nesse caso de procedimento que o senhor tocou pela segunda vez aqui, eu sei que dependendo do estado que seu organismo está, a resposta ao tratamento, principalmente estético, um botox, algum preenchimento, ele é prejudicado por esse desequilíbrio. Muitas mulheres, eu vejo relatos de reclamações, olha, o produto não é bom, que usaram, sabe, doutor? É bom compartilhar, porque eu acredito que muitas que estão nos assistindo passaram por isso. O produto não é bom, o botox não é de má qualidade, a profissional que não é boa ou está economizando no produto, e às vezes é o seu organismo que não está de acordo ou preparado para receber aquele procedimento. É isso aí? Com certeza, com certeza. E assim, volto a dizer, muitas vezes não é o profissional. Não é o profissional. O profissional ele tem a habilitação, ele tem a qualificação. Muitas vezes o seu corpo ainda naquele momento ele não está preparado. E aí, claro, por exemplo, vou te dar um caso muito. Se você tem zinco, igual o nosso aparelho capta, se um zinco estiver baixo, ele não absorve o colágeno. Olha só. Ele não absorve ácido hialurônico. Falou a nossa língua agora, doutor. Exato. Né? Então, por isso também foi desenvolvido produtos que têm altas concentrações e combinações para que é isso? Para que possa, na pele, poder tirar um pouco essas intoxicações. Então, tem produtos hoje que ele pode ser passado antes da maquiagem para proteger vocês. Olha só, é maravilhoso, doutor, porque às vezes muitas pessoas estão tão preocupadas com o físico, com o externo, mas o tratamento começa, né, muito antes, não é verdade? É muito mais profundo. Então, é isso que a gente tenta falar, que o corpo fala, né? Então, como a gente detém técnicas para isso, é o que eu sempre digo, olha, aqui, ó, tem uma questão somatoemocional, mas está vendo aqui que o seu corpo está em deficiência disso e disso e disso? Então, volto a dizer, eu não estou aqui para falar que não pode fazer, não é isso, mas quando você vai, e aí a gente tem hoje parceiros que também trabalham com procedimentos, e quando a gente tem essa sintonia, eles falam, doutor, olha, melhorou muito, foi mais rápido. Por quê? Porque a gente está tratando as duas vertentes. Sim. Olha, já está ótima para fazer agora. Aumentou o zinco, aumentou o selênio, aumentou o silício. Por exemplo, se você tem baixo silício, baixo zinco, baixo selênio e o seu iodo um pouco baixo, você vai ter problema de cabelo. E aí é queda de cabelo. Que é um problema de muitas mulheres. Queda de cabelo, é algo pontual. Todo mundo tem alguma reclamação. Pós-Covid, pelo somato emocional, isso mais ainda, né? Doutor, é bom fazer esse chamado e mostrar essa realidade para as pessoas, assim, entenderem que vai muito mais além. Você tem que buscar a saúde como um todo, né, doutor? Não é só a parte física, que hoje é o boom, e as pessoas esquecem que a gente tem que realmente tentar colocar o corpo em equilíbrio, poderia dizer assim, doutor? Com certeza. Então, é isso que é a nossa proposta. Então, por isso que a gente trouxe esse tipo de exame, que é assim, olha,
seu corpo hoje está assim, nesse panorama. A sua capacidade de perder massa magra e massa gorda está difícil. Olha, você está com um detox alto, então a sua capacidade de eliminar essas substâncias nocivas está difícil. Olha, seu zinco, seus oligoelementos, porque esses metais pesados sequestram esses oligoelementos. Então, você pode... Aí fala, não, doutor, mas eu tomo suplementos todo dia. Eu tomo zinco, eu tomo selênio, eu tomo isso. Mas esses metais pesados sequestram. Ele não deixa ir para onde tem que ir. Então, primeiro tem que o quê? Retirar isso. Aí, claro, porque não tem pessoas que usam esses produtos e falam assim, e não tô legal? Suplementa, não vê resultado, né, doutor? E aí, às vezes, até desenvolve uma doença e fala, nossa, mas eu me cuido tanto, eu tenho tanta atenção, mas não da maneira correta. É a abordagem, né? Então, como a gente tem um outro olhar que a gente já foi aprender fora, a gente vê isso e fala, opa, peraí, vamos olhar por aqui? E aí, claro, a gente tem sucesso, por quê? Porque a gente faz a combinação de tudo isso. Sim. E aí traz a melhor proposta para o nosso cliente, que é você, que está nos acompanhando. E a gente fica muito feliz do doutor estar sempre buscando trazer o que há de melhor aqui e principalmente estar aqui junto com o nosso programa, trazendo para os nossos telespectadores e para todo mundo que está aí do outro lado esse conhecimento e saber que temos esse recurso à nossa disposição, doutor. A gente só agradece. Estamos aqui visitando o doutor Igor Vilela mais uma vez e na próxima vez o senhor que vai visitar o estúdio do Elg e você. Tá combinado? Elga, é o que eu sempre digo, né? Missão dada é missão cumprida. Então, você nos convidamos, teremos o maior prazer de estar com você e todos os telespectadores para levar o que é melhor para você. Com certeza. Doutora, até a próxima. Obrigada. Adorei conhecer aqui. OligoScan, que está à disposição aqui. Só o doutor Igor aqui em Cuiabá que tem esse recurso aqui e vale muito a pena. E eu vou vir aqui fazer o meu exame, doutor. Estarei te aguardando ansiosamente para a gente ver o que nós podemos te ajudar. Doutor, antes de finalizar, cada vez que eu converso mais com o doutor Igor e fico por dentro dessas informações, nós aumentamos assim aquela responsabilidade com a saúde e tomamos o conhecimento de que nós precisamos estar atentos, né, a esses detalhes e ter uma vida melhor, um envelhecimento melhor, viver mais com qualidade. Muito obrigada por nos proporcionar isso. A gente que agradece, né? Esse é o nosso compromisso, acho que essa é a nossa missão de vida, né? Eu falo muito isso no meu consultório, qual é a missão, né? Então, Deus nos deu uma missão, então a gente tenta passar isso para vocês com o maior carinho. A gente fica muito feliz. Obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês. E o Elg Você de hoje só está começando. Nós vamos dar uma paradinha e já voltamos lá em nosso estúdio. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo extremamente importante e logo vocês vão saber por quê. Estamos recebendo aqui a doutora Larissa Kozoff. Isso. Acertei o sobrenome. É neurologista, né, doutora? E está retornando aqui ao nosso programa. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente mais uma vez, doutora. Imagina, sempre importante para a gente poder vir aqui trazer mais informações e informações de qualidade, né? Com certeza. Que hoje tá mais difícil da gente Perfeito, doutora. achá-las. Perfeito, perfeito. Essa segurança de passar para quem nos assiste, né? Que o nosso programa ele tem esse comprometimento de trazer informação com credibilidade. Então, as pessoas que estão aqui sempre, como a doutora aqui em nosso programa, vem com essa missão, com esse propósito. Né? Então eu fico muito feliz realmente de tê-la aqui com a gente. Mais uma vez eu falo isso e já quero falar o tema, não é verdade? É um tema assim de utilidade pública, né? Hoje o nosso bate-papo é sobre Alzheimer. Doutora, eu percebi, até comentei com a doutora antes de iniciarmos a entrevista, que o Alzheimer vem numa crescente. Vem, e uma crescente que preocupa a Preocupante. gente. Sim, então a Academia Brasileira de Neurologia trouxe para a gente em maio desse ano a informação de que daqui 30 anos teremos 4 milhões de brasileiros
com o diagnóstico de Alzheimer. Hoje é 1 milhão, né? Sim. E há 30 anos atrás eram 500 mil. Então a gente está numa crescente muito acelerada. Nossa, há 30 anos eram 500 mil. Exatamente. Eu quero até frisar para as pessoas entenderem o nível do problema que nós estamos. Tá chegando, né? Sim. Há 30 anos eram 500 mil. Hoje, 1 milhão. Hoje 1 milhão, dobrou. Exato. E daqui a mais 30, 4 milhões? 4 milhões, quadruplicou. Vai quadruplicar. Mas, doutora, por quê? Essas Porque estatísticas. É claro que a gente tem que pensar também que, graças a Deus, a tecnologia, a informação, a novas medicações, a um diagnóstico mais acelerado, a nossa população está envelhecendo, né? E o Alzheimer e todas as outras doenças que causam esquecimento são atreladas à idade. Porém, essa informação que eu te trago hoje, de 4 milhões de brasileiros daqui a 30 anos, é tirando o fator idade. Então, tirando o fator idade, o que fica mais preocupante. Com certeza. Porque se de princípio a gente olha e fala, não, ok, a nossa população está envelhecendo. Então, como 25% de toda a população brasileira acha e está um pouco equivocada, isso não é uma doença que necessariamente tem que acontecer porque estamos envelhecendo. Então, o que sobrou para a gente é ter a certeza de que os fatores que propiciam, né, o desenvolvimento das doenças do esquecimento, eles estão descontrolados. Sim. Então é isso que a gente tem que alarmar de fato a população para que a gente perceba os riscos, né, que a gente está correndo e o que fazer para mudar, para que de repente daqui 30 anos a gente tenha, né, essa informação de hoje esteja errada, né? Claro, com certeza. Doutora, e isso aí está dentro das nossas possibilidades, realmente são comportamentos que temos que adotar. Quais são os fatores realmente que tipo, aumentam o risco de desenvolver um Alzheimer, por exemplo? Está totalmente ao nosso alcance e ao nosso controle. Sim. Porque os fatores são doenças cardiovasculares. Então, que doenças são essas? Pressão alta, diabetes, né? A obesidade. Doenças assim que, né, são assim, atacam muita gente, né? A gente tem muita hoje gente. 30% dos homens e 20% das mulheres obesos no Brasil. E recebemos até alguns profissionais que falaram da pandemia da obesidade, né, doutora? Nossa, então isso é muito preocupante. Você vê que são fatores que vão levando. Sim, a obesidade traz inúmeras doenças, né, acompanhando. Então, quando o médico fala, né, no consultório, vamos perder peso, vamos continuar sendo ativo, apesar de uma pandemia aí castigando a gente 2 anos, tem a forma de ser ativo, é o que eu falei na entrevista passada, né? A gente não precisa ir para uma academia, ter que sair de casa, a gente pode fazer exercício dentro de casa mesmo. Começando um pouquinho hoje, amanhã você vai aumentando, o importante é se manter ativo. Ter aquele comprometimento, saber que isso aí realmente é um benefício para a sua saúde e longevidade com qualidade, né, doutora? Com qualidade, exatamente. Porque não adianta só envelhecer. Sim. Né? Envelhecer numa cama, eu acho que não é tão vantajoso, né? Mas, doutora, é engraçado, tipo assim, quando a doutora falou aqui, nossa, está totalmente ligado à obesidade. Ninguém nem acredita, fala, como é que uma doença, né, de memória, que traz esquecimento, está ligada com obesidade? Não só obesidade. Não só obesidade. Hipertensão, diabetes, acaba que todo mundo entra ali no mesmo ciclo, né? Porque se você... É aquele time ali, né? Se você ganha peso, a sua pressão aumenta. A diabetes também. A intolerância, a resistência à insulina aumenta, então a chance de você se tornar diabético é maior. Então elas estão sempre andando junto, no mesmo grupinho ali. Sim. Fora isso, que coloca também a gente como talvez o segundo país com maior número de pessoas com Alzheimer hoje. Sim, a gente só está perdendo para a Turquia. Meu Senhor. Então a gente está numa contramão dos países dito desenvolvidos. Olha só. É porque escolaridade também influencia bastante. Nossa, doutora. Então, um país que infelizmente não se nós temos tanto, assim uns números, né? Não, como é que eu posso dizer que a gente pode se orgulhar, né? De pessoas que ainda não detêm
conhecimento, são ditos como analfabetos, né? Exato. Muitos analfabetos ainda em nosso país, não tem como outra palavra mais bonita para dizer, né? Então isso influencia diretamente. Demais, muito. Então, menos tempo de estudo te coloca como uma predisposição a desenvolver todos os tipos de esquecimento, porque a gente não tem só o Alzheimer como causadora de esquecimento, a gente tem outros tipos de demência também. O Alzheimer é a primeira, é a que mais ocorre, mas temos outros. Doutora, e tem o fator genético também. Tem fator Se genético. você tem alguém na sua família, isso aumenta as chances muito expressiva, Aumenta. a porcentagem de você desenvolver isso? Não tão expressivo, mas aumenta a chance, aumenta? sim. Então, a gente tem o Alzheimer, que é, de fato, totalmente ligado a um gene, né? A um gene que te coloca com uma chance muito grande de desenvolvê-lo. E aí, geralmente, é um Alzheimer precoce, antes dos 65. Mas o Alzheimer, como hoje a gente está envelhecendo, e é que a gente encontra muito no consultório, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho meu tio, isso, infelizmente, te coloca com um risco um pouquinho maior que o resto da população. Mas a gente não pode esquecer que não adianta só você também ter um pai, Tem um uma parente, mãe. eu não tenho nenhum, já vou descansar. Isso aí não... Você tem uma mãe com Alzheimer, que teve um Alzheimer aos 85, mas você é sedentário, você não coloca essa cabeça, né? Para funcionar. Para funcionar, não se mantém ativo. Isso vai te dar ali quase o primeiro lugar. Para conseguir. Entendo. Doutora, o Alzheimer, os sintomas, diríamos assim, é perda de memória, mas você tem outras perdas. Sim, a gente tem o que chamamos de apraxias. Então, são dificuldades de realizar tarefas que antes eram desenvolvidas facilmente. Então, dificuldade em, de repente, lidar com o seu próprio dinheiro, começa a esquecer de pagar as contas, dar dinheiro para as pessoas, o julgamento, porque a gente faz um julgamento com as relações diárias, as situações, esse julgamento fica prejudicado, então a pessoa se coloca em risco. Nossa! Ela tem dificuldade em organizar o pensamento, inclusive em interpretar o que ela está vendo. Então tem uma dificuldade com a imagem e em como aquilo tudo está relacionado no ambiente, a capacidade visoespacial. Porque todo mundo acha que é só esquecimento. Não. Existem muitas dificuldades e as famílias que têm pessoas com Alzheimer, né, ali no seu seio familiar, sabem muito bem quais são as dificuldades do dia a dia. A alteração comportamental é muito importante também e é o que fica mais pesado no dia a dia, né? Então, tem uma alteração comportamental muito importante, a dificuldade que vem de realizar tarefa, de lidar com dinheiro, de socializar. Então, isso faz com que o paciente com Alzheimer fique cada vez mais fechado no seu mundinho. Ele fica incapaz, né? Ele fica com dificuldade de falar, ele não Olha encontra só. palavras, ele para um discurso no meio porque ele não tem a menor ideia de como continuar esse discurso. Às vezes até esquece que está falando, né? Exatamente. Nossa, é triste, né, doutora? E quem está do lado fica mais triste Sofre ainda. muito também. Exato. E uma coisa importante para a gente falar, Elga, é que o cuidador tem que ser cuidado demais, porque o cuidador às vezes fica mais doente que o paciente. Entendo. Então a gente precisa olhar um pouco mais de perto para as pessoas que são os cuidadores principais desse paciente. Eles adoecem. Olha só, é importante, né, frisar isso, porque às vezes o foco é tanto na pessoa que está passando o problema e tem mais um que está ali sofrendo diretamente, né, doutora? Exatamente. Você imagina a situação de um casal, casamento de 50 anos, onde o marido começa a esquecer, a ter alteração comportamental, e a esposa ali, lúcida, orientada, ela está vendo aquele marido praticamente se tornar outra pessoa. Com certeza. Então, sofrido isso. É sofrido. Eu costumo frisar para os cuidadores, né, dentro do meu consultório, principalmente daqueles pacientes que têm uma alteração comportamental, como agressividade. E difere de um para outro? Difere bastante. Sim, bastante, Difere bastante, doutora. O Alzheimer ele não é linear. Sim. Não vai ser todo mundo igual. Difere muito.
Então, o que eu falo para as famílias é, lembre-se de quem ele é, porque o que você está vendo é doença, né? Porque a gente esquece, porque o dia a dia é muito difícil. Sim, com certeza. E a gente sente essa... Se perde daquela pessoa, né? Doutora, a pergunta que eu acredito que todo mundo está se fazendo agora. O que fazer? Eu quero conversar sobre isso, mas vamos chamar um intervalo. A gente vai dar aquela paradinha, mas voltamos já já. E antes do intervalo, tem um recadinho para você que gosta de sair, de ir em festas, se divertir. A sua festa começa lá na Prime Eventos, no Shopping Estação. Estamos de volta hoje com a doutora Larissa Kozoff. Nossa, acho muito bonito. Neurologista com essa pauta assim, importantíssima, né, doutora? Olha, eu sabia, já sempre soube que o Alzheimer é um problema que vem crescendo. Não sabia desses números preocupantes, do tamanho do problema, e eu estou assim impressionada com os dados que a doutora me passou aqui agora. Realmente a gente precisa trazer esse alerta para as pessoas, né? Já que está dentro das nossas possibilidades, do nosso alcance, fazer algo para retardar esse processo ou até evitar esse processo, é possível, doutora? Claro, né? Como a gente falou no bloco anterior, se a gente se mantém ativo, né? Não só ativo de exercício físico. Fala ativo, a gente já pensa na atividade, malhar o cérebro, malhar doutora, o é tipo cérebro, isso. Malhar o cérebro, porque a baixa escolaridade é um fator de risco. Sim. Doutora, eu perguntei no final do bloco anterior, o que fazer? Esse é o primeiro passo, então, já. Se manter ativamente do ponto de vista de exercício físico, de mente, né, de raciocínio, manter a socialização é muito importante, o lazer. Entendi. E outras regrinhas que todo mundo já ouviu no consultório médico e que a maioria fechou a porta do médico e não escuta mais, que é comer bem, dormir bem. Isso é importante demais. Olha só, as pessoas, hoje eu sempre comento aqui no nosso programa que os profissionais de saúde que sempre estão aqui se fazendo presente, fazendo a diferença na nossa vida, passando informação, falam a mesma coisa, né? Alimentar-se bem, atividade física, prevenção mudaria o mundo, né, doutora? Elga, eu confesso para você que no dia a dia é até um pouco difícil a gente falar sobre isso com o paciente, porque a gente percebe que está todo mundo cansado de ouvir o médico falar, vamos perder peso, vamos, né, se exercitar, mas não tem para onde correr. E em relação às doenças que a gente está falando, em relação ao Alzheimer, essas modificações dos hábitos diários são até mais importantes do que qualquer medicação. Olha só! Então, tipo assim, adotar atividade física, se alimentar bem, malhar o cérebro, faz mais... Se manter longe de pressão alta, diabetes, colesterol alto, desses fatores de risco, que são fatores de risco para inúmeras doenças. Sim. É a melhor forma de prevenção. O melhor tratamento, no caso, seria melhor que um remédio, a doutora falou. Eu achei isso muito importante. A gente não tem medicação para prevenir Alzheimer. E as medicações que a gente tem hoje, que são possíveis de serem utilizadas quando o paciente já tem o diagnóstico,
ainda assim elas deixam muito a desejar porque a gente não tem uma medicação curativa. A gente não tem medicação curativa, nem cirurgia curativa, como já se ouviu falar. Sim. Não temos. Não o tem, que a então. gente faz hoje é utilizar de medicamentos para tratar alguns sintomas que vêm junto da doença, principalmente as alterações comportamentais. Mas a gente vê a doença progredindo ainda. Então, não existe nada que pare essa progressão. Nada. A partir do momento do diagnóstico, você trata só os sintomas. A gente trata os sintomas. Então, a partir do momento, doutora, do diagnóstico, a doença, ela evolui. Não Ela tem evolui. nada, nenhum medicamento, nada que você pode recorrer para ou regredir ou parar essa evolução. Infelizmente não, Olga, até hoje. Nenhuma esperança, nenhuma luz no fim do túnel, doutora? Estudos. Olga, a gente tem muita pesquisa, esse ano foi lançada uma medicação nova, mas tudo que a gente tem à disposição ainda hoje não é o suficiente para o que a gente queria. É Sim. lógico que a gente sempre quer a cura, Claro. né? E no caso das doenças causadoras do esquecimento, das demências, a gente não queria só a cura. Se a cura não é possível, que pelo menos parasse. Mas a gente não conseguiu ainda achar esse medicamento. Nossa, então, ver o tamanho da importância das informações que a doutora está aqui nos passando, que é sobre a questão da prevenção e adotar hábitos, né, doutora, que saudáveis. Não só para isso, pra e não só tudo, fisicamente né? também. Aqui, as pessoas vão envelhecendo, a doutora com certeza sabe mais sobre isso do que eu. Elas vão assim, deixando de lado certas coisas, não se mantém ativa, principalmente no cérebro, né? Tem algumas coisas que ela vão passando por cima, fica vivendo a vida em uma rotina, diríamos assim, sabe? A pessoa tem que sair um pouco da rotina, não é verdade? Para... como eu te falei, o lazer também é importante. É uma forma, dentre outras, de prevenção das doenças que causam esquecimento. Até se a pessoa faz um caminho diferente... Isso ajuda? é colocar o cérebro para ativo, né? Sim. Quando a gente entra naquele automático do dia a dia, isso não faz com que a gente gere novas conexões. E são essas novas conexões que vão diminuir a sua chance de ganhar uma doença do esquecimento. Olha só. Nossa, isso é muito importante porque as pessoas assim passam a fazer coisas que são pequenas, né? Que nem você vai... eu estou acostumada a vir para a TV, por exemplo, por um caminho. Eu vou alterar o caminho só para, né, fomentar aí estimular, não é verdade? Essas novas conexões e são hábitos totalmente fáceis de colocar na sua rotina, né? Sim, com certeza. Aliás, mudar até essa rotina seria melhor falar, né? A gente tem que ter cuidado com o automático. O automático não gera novas conexões, então é importante ficar essa informação aqui, né? Sim. Então, às vezes, eu tenho muitos pacientes jovens que vão até o consultório também preocupados porque estão esquecendo, doutora, eu não estou conseguindo, não estou rendendo no trabalho. A gente tem que ter um certo cuidado, porque, como eu te falei, não existe só o Alzheimer e existem uma outra série de coisas que fazem com que a gente fique desatento e a informação nem é captada. Então, quando a gente precisa dela, cadê? Mas isso é diferente da doença do Alzheimer, né? Então, o que eu falo para todos os pacientes, no geral, com Alzheimer ou sem Alzheimer, é que a gente precisa se manter ativo. Então, comece uma atividade nova. A intenção não é nem se tornar um PhD num novo curso, mas estar ali trabalhando o cérebro o tempo inteiro. Então, quando a gente vamos fazer um curso de inglês, vamos aprender uma língua nova, a gente está ali estimulando, porque é um conteúdo diferente que a gente não está acostumado, mas a gente também está socializando, está mudando a rotina, tudo isso é importante. Olha, maravilhoso, todas essas pontuações, porque estimula as pessoas, né? Falar, opa, peraí, eu realmente estou aqui vivendo essa rotina. E quem que quer desenvolver uma doença, né? Que é tão triste, não é, doutora? É triste demais você ir esquecendo tudo. Que torna você dependente. Com certeza. De todo mundo para todas as coisas, todas as atividades. A doutora falou algo assim que me chamou a atenção. Vira e mexe, né? Como vamos dizer. Sempre eu estou ouvindo alguém falando, nossa, eu fiquei meio preocupada, eu estou esquecendo muito.
O que seria, doutora? É uma rotina pesada, um estilo de vida, muitos afazeres? A pessoa está cansada, cheia de horários, cheia de atividades, de metas a serem cumpridas. Ela não está conseguindo, de fato, prestar atenção em uma atividade só. Então, a desatenção, a ansiedade fazem com que a gente não que a gente se torne esquecido, mas que a gente esteja esquecido naquele momento. Mas não é patológico, né? Não, é não necessariamente. Porque se você tem uma ansiedade que começa a prejudicar o seu dia a dia, Sim. aí a gente tem que pensar que ela pode ser doença e não só fazendo parte da sua personalidade. Sim. Doutora, fora o Alzheimer, existem outras doenças que também atingem a memória. Uhum. Quais são elas? Existe a demência de corpos de Levy, existe a demência vascular, existem outros tipos de demência que se diferem em algumas sutilezas, algumas nuances em relação ao Alzheimer e que na grande maioria também não tem uma medicação milagrosa para a gente reverter o está quadro. na mesma situação, sem medicação. E que muitas vezes é difícil da gente separar o que é uma, o que é outra. Então, entendi. O legal é tentar evitar tudo isso. Então, o alerta que fica, que a mensagem final é prevenção, né, doutora? Prevenção, é o caminho. É o caminho para a gente mudar, não fazer parte dessa estatística, Exatamente, não é verdade? Exatamente. Termos números diferentes. Então, assim, basta você... que é totalmente possível. Sim. Você vê que é algo simples. É. É algo que eu acredito que todo mundo, no fundo, quer fazer, só não dá o primeiro passo. Eu acredito que depois dessa informação em relação ao Alzheimer, muitas pessoas vão falar, opa, deixa eu sair desse sedentarismo, Tomara. Deixa eu tomar uma atitude diferente, fazer algo diferente, porque isso ajuda em você ter uma vida mais feliz também, né? Ser ativo, ser social, se cuidar, se amar. Então, assim, só vai colher bons frutos. Vai ser bom pro agora e pro futuro. E pro futuro. E a gente quer envelhecer mesmo, né? E cada vez ter mais longevidade, né, doutora? Expectativa de vida, né? Doutora, olha, sempre é um prazer te receber aqui, com um bate-papo assim, que cheio de informação, que muda a vida das pessoas. Muitas pessoas vão nos assistir agora e vão falar, opa, vou mudar, eu estou um pouquinho vivendo dessa forma. Então, a pessoa se percebe e tenta fazer algo diferente. E isso aí é prazeroso demais poder fazer isso para as pessoas, viu? Então, sempre que quiser voltar aqui ao nosso programa, as portas estão abertas. Eu faço questão de te receber com essas pautas maravilhosas, viu? Muito obrigada. Para mim também é sempre um prazer trazer informação de qualidade. De repente, a gente, como você disse, conseguir fazer com que uma pessoa perceba que pode fazer diferente, a gente já ganhou. Já ganhou, não é verdade? Uma pessoa. Doutora, até a próxima. Obrigada. E muito obrigada, viu? Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção! Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Já vai direto ao nosso Instagram, já pode deixar a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.